paz do Senhor. Nós vamos ver agora Deus pedindo para que o povo traga materiais para a construção do tabernáculo. Vamos ver com calma alguns dos significados desses materiais. Explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Êxodo capítulo 25. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Todo homem, toda mulher de coração deve ofertar a Deus. Se ofertar a Deus na intenção de receber algo em troca, não dará certo. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze, simbolizando que Deus é dono de todo metal precioso, e estofo azul, simbolizando o reino celeste, simbolizando o céu, e púrpura, simbolizando a realeza, e carmesim, simbolizando o sangue de Jesus, e linho fino e pelos de cabra, e peles de carneiro tingidas de vermelho, e peles finas e madeiras de acácia. A madeira de acácia, ela é duradoura, é uma madeira que dura muito, e há dentro dela uma resina. Essa resina ela pode ou não significar o pecado. Azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas de um lado dela e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Esses varais, eles representam os cravos colocados nas mãos e nos pés de Jesus. Também agora nós vamos ver que a madeira de acácia, ela está revestida com ouro. Se a resina simboliza o nosso pecado, esse ouro então, ele apaga, ele não mostra mais aquele pecado. Já no altar de sacrifício, essa madeira ela é revestida com bronze. Então, ou seja, o pecado é apenas encoberto, mas agora na arca o pecado está apagado. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim na extremidade de uma parte, e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades deles. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o tabernáculo. Estarão eles de face voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. No vídeo anterior, nós vimos que Deus fala: não fareis imagens do que há no céu, do que há na terra, nem embaixo dela. Mas aqui ele pede para Moisés fazer 2 querubins, um de frente para o outro, só que esses querubins, eles são parte única do propiciatório. Eles estão um de frente para o outro, de asas estendidas,
e olhando para o propiciatório. Esses querubins, eles não estão ali para receber adoração. Eles estão ali representando a reverência que devemos ter diante de Deus. Também farás a mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a largura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobrirás e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás moldura ao redor da largura de 4 dedos, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Perto da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro, por meio deles se levará à mesa. Também farás os seus pratos e os seus recipientes para incenso, e as suas grelhas, e as suas taças, em que se hão de oferecer libações de ouro puro os farás. Porás sobre a mesa os pães da propiciação diante de mim perpetuamente. São 12 pães. Esses pães representam cada um uma tribo de Israel. Farás também um candelabro de ouro puro. De ouro batido se fará este candelabro. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. Esse candelabro, ele é chamado também de menorá. 6 hastes sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste haverá 3 cálices com formatos de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e 3 cálices com formato de amêndoas na outra haste, uma maçaneta e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Haverá uma maçaneta sob 2 hastes que saem dele, e ainda uma maçaneta sob 2 outras hastes que saem dele, e ainda mais uma maçaneta sob 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. As suas maçanetas e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será uma só peça, obra batida de ouro puro. Viu aí a dificuldade? É uma peça única. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. As suas espevitadeiras e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro se fará o candelabro com todos estes utensílios. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Êxodo capítulo 26. Farás o tabernáculo, que terá 10 cortinas de linho retorcido, estofo azul, púrpura e carmesim. Com querubins as farás de obra de artista. O número 10 representa a totalidade. Assim como os 10 mandamentos são 10, então eles estão numa totalidade. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas serão de igual medida. 5 cortinas serão ligadas umas às outras, e as outras 5 também ligadas umas às outras. Farás laçadas de estofo azul na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento, e de igual modo farás na orla da cortina extrema do segundo agrupamento. 50 laçadas farás numa cortina, e 50 na outra cortina, no extremo do segundo agrupamento. As laçadas serão contrapostas uma à outra. Nós temos aqui agora esses 50 representa o dia de Pentecoste.
Quando Jesus ressuscitou, 40 dias ele continuou no nosso meio. Depois ele voltou para o reino celestial. 10 dias após, Deus então permitiu a ação do Espírito Santo no nosso meio. 40 mais 10, 50. Farás 50 colchetes de ouro, com os quais prenderás as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passará a ser um todo. Farás também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. 11 cortinas representam os apóstolos, mas não são 12. Judas não fazia mais parte. O comprimento de cada cortina será de 30 côvados e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas serão de igual medida. Ajuntarás à parte 5 cortinas entre si, e de igual modo as 6 restantes, as cestas das quais dobrarás na parte dianteira da tenda. Farás 50 laçadas na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento e 50 laçadas na orla da cortina extrema do segundo agrupamento. Não há diferença, todas são iguais. De um lado igual, do outro lado igual. Farás também 50 colchetes de bronze, e meterás os colchetes nas laçadas, e ajuntarás a tenda, para que venha a ser um todo. A parte que restar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobrar, penderá às costas do tabernáculo. O côvado de um lado e o côvado de outro lado, do que sobejar no comprimento das cortinas da tenda, penderão de um e de outro lado do tabernáculo para o cobrir. Também farás de peles de carneiro tintas de vermelho, uma coberta para a tenda e outra coberta de peles finas. Farás também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, os quais serão colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas terá 10 côvados de comprimento e côvado e meio de largura. Cada tábua terá 2 encaixes travados um com o outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. A tábua aqui, haverá um encaixe aqui e outro encaixe desse lado. No preparar das tábuas para o tabernáculo, farás 20 delas para o lado sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. O número 40 representa a tribulação, anos de tribulação. 40 seria o número do desgosto. Resumindo, também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Ao lado posterior do tabernáculo para o ocidente farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo na parte posterior, as quais por baixo estarão separadas, mas em cima se ajustarão à primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas, serão 2 para cada um dos 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas para suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. Farás travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior que olha para o ocidente. A travessa do meio passará ao meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Cobrirás de ouro as tábuas, e de ouro farás as suas argolas, pelas quais hão de passar as travessas, e cobrirás também de ouro as travessas. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Farás também um véu de estofo azul e púrpura, e carmesim e linho fino retorcido.
Com querubins o fará de obra de artista. Suspendê-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia cobertas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Porás a cobertura do propiciatório sobre a arca do tabernáculo no santo dos santos. A mesa porás fora do véu e o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa porás para o lado norte. Farás também para a porta da tenda um respouteiro de estofo azul e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido, obra de bordador. Para este reposteiro farás 5 colunas de madeira de acácia e as cobrirás de ouro. Os seus colchetes serão de ouro e para elas fundirás 5 bases de bronze. Êxodo capítulo 27. Farás também o altar de madeira de acácia. De 5 côvados será o seu comprimento, e de 5 a largura será quadrado, e de 3 côvados a altura. Esse quadrado representa a Nova Jerusalém. Ela tem os 4 lados iguais, 3 portas de pura pérola em cada lado. Dos 4 cantos farás levantar-se 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, e o cobrirás de bronze. Esses chifres representam a autoridade de Jesus. Far-lhe-ás também recipientes para recolher a sua cinza, e pás, e bacias, e garfos, e braseiros. Todos esses utensílios farás de bronze. Far-lhe-ás também uma grelha de bronze em forma de rede, a qual farás 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, e as porás dentro do rebordo do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até ao meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de bronze. Os varais se meterão nas argolas de um e de outro lado do altar quando for levado. Oco e de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. Farás também o átrio do tabernáculo ao lado meridional, que dá para o sul. O átrio terá cortinas de linho fino retorcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. De igual modo, para o lado norte, ao comprido, haverá cortinas de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. Na largura do átrio, para o lado do ocidente, haverá cortinas de 50 côvados, as colunas serão 10 e as suas bases 10. A coluna do átrio do lado oriental para o levante será de 50 côvados. As cortinas para um lado da entrada serão de 15 côvados. As suas colunas serão 3 e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada haverá cortinas de 15 côvados. As suas colunas serão 3 e as suas bases serão 3. Pai, Filho e Espírito Santo. À porta do átrio haverá um reposteiro de 20 côvados de estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. As 2 colunas serão 4 e as suas bases 4, representando os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Todas as colunas ao redor do átrio serão cingidas de vergas de prata. Os seus ganchos serão de prata, mas as suas bases de bronze. O átrio terá 100 côvados de comprimento e 50 de largura por todo o lado e 5 de altura.
As suas cortinas serão de linho fino retorcido e as suas bases de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço e todas as suas estacas e todas as estacas do átrio serão de bronze. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do tabernáculo, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. Êxodo capítulo 28. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchido espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. Nós vemos aqui que Deus, ele não chama os capacitados, mas ele capacita aqueles a quem ele chama. As vestes, pois, que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me oficiarem como sacerdotes. Tomarão ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. E farão a estola sacerdotal de ouro, e estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido, obra esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 extremidades, e assim se unirá. Quando Deus te chama para uma obra, Ele te dá o melhor. É só você aguardar e esperar o melhor de Deus. E o cinto de obra esmerada, que estará sobre a estola sacerdotal, será de obra igual, da mesma obra de ouro e estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 de seus nomes numa pedra e os outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. Conforme a obra de lapidador, como lavores de sinete, gravarás as 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor de ouro as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para memória diante do Senhor. Então, uma pedra estará aqui com o nome de 6 tribos, e a outra pedra aqui com o nome das outras 6 tribos. Farás também engastes de ouro, e 2 correntes de ouro puro, obra de feira as farás, e as correntes de fieira. Farás também engastes de ouro, e 2 correntes de ouro puro, obra de fieira as farás, e as correntes de fieira prenderás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal o farás, de ouro e estofo azul, e púrpura e carmesim, e linho fino retorcido o farás. Quadrado e duplo será de 1 palmo o seu comprimento,
e de 1 palmo a sua largura. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Serão esculpidas como sinetes, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. Para o peitoral farás correntes como cordas de obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 argolas de ouro, e porás as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Então meterás as 2 correntes de ouro nas 2 argolas nas extremidades do peitoral. As 2 pontas das correntes prenderás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Farás também 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior, junto à estola sacerdotal. Farás também 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto de sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligarão o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal, por cima com uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal. E nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar perante o Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Farás também a sobrepeliz da estola sacerdotal toda de estofo azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Será debruada essa abertura, como a abertura de uma saia de malha, para que não se rompa. Em toda a orla da sobrepeliz fará romãs de estofo azul e púrpura e carmesim, e campainhas de ouro no meio delas. Essas campainhas, quando o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santíssimo Lugar, ou Santo dos Santos, se ele entrasse em pecado, ele seria fulminado lá dentro. Como as pessoas saberiam disso? O sacerdote se movimentando, essas campainhas tocariam constantemente. Se houvesse um silêncio, ou se o sacerdote fosse morto, eles então puxariam o sacerdote por uma corda, porque ninguém poderia entrar lá. Entenderam? Haverá em toda a orla da sobrepeliz uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Esta sobrepeliz estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, e isso para que não morra. Farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de sinete, santidade ao Senhor. Uma haste que viria aqui gravada, santidade ao Senhor. Atá-la-ás com um cordão de estofo azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará. Estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Tecerás quadriculada a túnica de linho fino, e farás uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador. Para os filhos de Arão farás túnicas e cintos e tiaras. Fá-los-ás para glória e ornamento. E com isso vestirás Arão teu irmão, bem como seus filhos, e os ungirás e consagrarás e santificarás
para que me oficiem como sacerdotes. Faze-lhes também calções de linho para cobrirem a pele nua. Irão da cintura às coxas. Estarão sobre Arão e sobre seus filhos quando entrarem na tenda da congregação ou quando se chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua posteridade depois dele.